Nesta aula, nós aprenderemos uma forma diferenciada de analisar uma superfície e obter dela uma informação muito importante, que é a área de captação de uma bacia. Este método é bastante interessante porque ele vai utilizar uma rede de encanamentos, que vai ser criada a partir da rede de drenagem, e vai utilizar a superfície. E, com a inserção de alguns parâmetros, ele fornece para nós a área da bacia, o coeficiente utilizado, o tempo de concentração, além de declividade e o método que é utilizado para calcular essas informações. Então, este vai ser um método bastante completo de encontrar a área de captação de bacias. Para começarmos, vamos abrir o desenho 1.3, que você vai encontrar aí na coleção de desenhos do nosso curso, e vamos entender exatamente o que nós vamos fazer nessa aula. Então aqui eu tenho uma superfície onde foi criada, ou na verdade realizada, uma simulação, uma análise para descobrir aonde tem os pontos com maiores declividades, e a partir disso foi traçado via water drop um trechinho de rio aqui, aonde o escoamento ia passar em caso de precipitação. O que acontece? Essa forma de obtenção da bacia de captação desse trecho aqui, ela envolve alguns valores que vão retornar para a gente informações mais interessantes, como por exemplo o tempo de concentração da bacia, que é o tempo em que a água passa do ponto mais longe até o ponto mais próximo aqui da parte final da bacia, que é o ponto mais amontante e aqui o ponto mais ajusante. O que acontece? Quando eu tracei via water drop, eu cliquei nesse ponto e ele utilizou as declividades, vejam pela seta aqui, para criar esse caminho. Só que o que acontece? Quando você traça uma bacia aqui, você pode ver que tem pontos que possuem maior declividade. Basta você notar a quantidade de setas que nós temos aqui. A concentração delas é muito maior do que aqui. Então, além de fornecer essas informações, eles mostram o trecho mais provável onde a água passaria no caso de um escoamento. Então, essa forma de obtenção é muito mais completa. E onde que eu encontro ela? Em Analyze, eu tenho aqui Catchment, que é a opção para encontrar as bacias de captação de água. Então, eu tenho aqui Catchment Area, que é a maneira mais simples, e eu tenho aqui criar a área de captação a partir da superfície. É essa ferramenta que nós utilizaremos agora. Então, para que a gente possa realizar essa análise, eu vou primeiro excluir esse trabalho que já está feito aqui, para que a gente possa criar o nosso próprio, e vou deixar apenas o trecho aqui de escoamento que já foi criado por water drop. Então eu clico aqui na bacia, veja que eu já selecionei várias coisas, delete, ela sumiu, e vou excluir a minha rede de encanamento aqui também, que é o Pipe Network. Botão direito nesse Dzinho, que é uma estrutura do Pipe Network, Select Similar, Delete. Agora eu vou excluir também a linha do Pipe Network. Clico nela, Select Similar, Delete. Deu uma travadinha, vamos ver. Não apagou, ele ainda continua um pouco travado. Delete, excluiu. Tá vendo? Às vezes fica um pouquinho pesado, porque essa rede de canos é um pouco pesadinha. O que eu tenho então? Eu tenho aqui um trechinho de escoamento obtido por water drop. Então eu vou transformá-lo em rede de encanamento. É o primeiro passo. Então vamos fazer isso. Eu venho em Home, Create Design e venho nessa opção de ter uns caninhos aqui embaixo de Assembly. Tá vendo? Clique em Pipe Network e vem Create Pipe Network from Object. Que Object? Esta linha que está criada. Então quando eu clico ali, ele pede, selecione o objeto. Seleciono. Ele mostra para mim o trecho do escoamento. Ele mostra assim como que ele vai escoar. Se é essa maneira, você clica em OK. Se por um acaso ele estivesse para cima, era só você digitar reverse aqui. Reverse. Olha lá, ele inverteu. Mas como nós queremos para baixo, vamos reverter de novo. Isso aqui é parecido com o processo de criação de alinhamentos. Enter. Dou um nome. Vou colocar aqui escoamento. E tem que escolher algumas questões envolvendo as partes dessa rede de encanamento. Então eu venho aqui, padrão, que é a mais simples, deixo as demais aqui sem nenhuma escolha, não mudo nada, escolho a minha superfície, venho aqui e clico nela, ó. Clico na superfície, só clicando nesse quadradinho e pressiono Enter. Vamos ver aqui, ó. OK, olha só. OK. E ele vai dar uma demoradinha um pouco para criar essa rede
de encanamentos, mas está aí, criou para nós e nós vamos transformá-la agora numa bacia. A partir dessa rede de encanamentos, eu vou poder então criar a nossa área de captação a partir de uma análise. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em Analyze e venho na opção Catchments. Está vendo aqui? Em Catchments, eu tenho que criar um grupo de áreas de captação. É como se eu fosse criar um local e fosse inserir objetos dentro dele. Então eu vou criar aqui Create Catchment Group, clico nele, ele pergunta aqui para mim o nome. Eu só tenho que dar um nome, então eu vou colocar bacia de captação. Bem original, né? Posso colocar uma descrição se eu quiser, mas vou clicar em OK. Se eu venho aqui na minha aba Prospector, eu já posso visualizar as minhas bacias existentes. Então eu tenho aqui bacia e bacia de captação. Tá vendo? O que eu tenho que fazer agora? Dentro de Catchments mesmo, eu clico aqui e venho em Create Catchment from Surface, que ele vai analisar a superfície para gerar para nós a área de captação e gerar uma opção diferenciada de escoamento. Então eu clico aqui e ele pede para mim, selecione o ponto de vazão. Algumas pessoas tendem a selecionar o ponto a montante. Na verdade, nós precisamos do ponto a jusante. Então eu venho aqui, Shift botão direito, Endpoint, seleciono ele. Ele já mostra para mim aqui uma bacia, ó, uma opção para criá-la. Então eu vou colocar um nome aqui, bacia. Aí vocês vão colocar o nome que acharem mais adequados. Tem aqui o grupo, vou colocar ele em bacia de captação. Tem a superfície, terreno, e uma rede de encanamentos que eu vou selecionar. Clico nessa caixinha verde, venho aqui e seleciono a estrutura. Ó. Só clicar nesse desenho aqui, ó. Tá vendo? Cliquei, ele já selecionou para a gente, está com o nome de escoamento. E eu tenho que colocar aqui agora somente algumas opções em relação aos rótulos. Vou querer só o nome da bacia? Não. Vou colocar nome, área e propriedades. Em relação ao escoamento que vai ser criado, o que eu quero? O tipo do escoamento, o comprimento e a declividade. Tudo bem, está selecionado, posso clicar em OK. Uma observação, nós temos um coeficiente de escoamento aqui. Nesse caso, eu vou deixar meio, mas vocês têm que saber exatamente qual que é esse coeficiente que você vai usar no seu projeto. Clico em OK, ele pode dar uma travadinha, vamos ver, mas ele criou para nós, ó, exatamente como estava no começo da aula, tá vendo? O ponto de onde sairia a água, num trajeto provável, opcional aqui, declividade 4.4 para 1, o nosso comprimento, e aqui eu tenho as opções da bacia. Bacia é o nome dela, a área, o nosso coeficiente utilizado e o tempo de concentração. Então, para finalizar aqui, nós podemos ver que ele me dá algumas informações na minha área aqui da barra de comandos. Então, o que eu faço? Vou clicar em F2, que é o List, se vocês lembram aí, que vai mostrar para mim os textos digitados. Então, olha aqui, selecionamos o ponto de vazão, selecionamos a rede de encanamento, por isso que é importante transformar o escoamento numa rede de encanamento. Ele fala para mim a área aqui em metros quadrados, o ponto onde foi selecionado para vazão, olha aqui as coordenadas mais a cota, e eu tenho aqui o ponto mais a montante, que também está aqui selecionado. Ó, ele sai da cota 1346. Então, olha como ele tem uma declividade forte. Dá mais de 400 metros do ponto mais distante até o ponto de vazão. E ele calcula também o tempo de concentração em 4,63 minutos, arredondado para 5, que está mostrado ali. Então, esse é uma maneira, né? Na verdade, essa é uma maneira muito interessante de você encontrar a sua área de captação da bacia. Nesta aula, nós aprendemos uma forma muito interessante e que nos retorna excelentes resultados para uma análise de área de captação de bacias a partir de uma superfície. Além dela traçar para nós a área de captação, ela nos fornece um escoamento bastante provável que aconteceria neste local, além das informações referentes ao tempo de concentração, área, comprimento e declividade do trecho de escoamento que será criado.